Teste. Ó, foi. Então, esperar esse papo gravar. Vocês vão responder as perguntas, viu? Olha, não. Porque são 7 páginas. A lição hoje é gigante. Então, tem uma pergunta aqui, né? Porque o tema da lição de hoje é idolatria. Eu tinha feito uma pergunta no grupo sobre o que é idolatria. Aí seria bom vocês dar opinião. O que vocês acham que é idolatria? Lourenço? Lara? Quem não se souber. Gravar o negócio, senão depois fica ruim. Bom, eu acho que a idolatria é quando a gente coloca qualquer coisa no lugar de uma divindade, a gente adorar alguma coisa, né, no lugar de Deus, né? Então, a partir do momento que você dá a importância de Deus para qualquer outra coisa, é uma idolatria. Tá no caminho. É isso aí, basicamente. Vamos ler em Colossenses. Esse que eu vou ler. Capítulo 3, versículo 5. A definição de idolatria lá é bem próximo do que o Lourenço falou. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, vírgula, que é a idolatria. A idolatria aqui não é a avareza, é o tudo que está antes. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Isso tudo é idolatria. A definição é interessante porque, como já dizia o filósofo... Opa! Bom dia, bem-vindo. Há mais ídolos do que realidades no mundo. Aí a gente para e pensa assim, mas como assim há mais ídolos do que realidade no mundo? Será que isso procede? Ou melhor, será que um cristão pode ser idólatra? Ou ainda, ele praticar alguma forma de idolatria? Porque a gente fala idólatra, a gente pensa, por exemplo, às vezes, o cara está dobrando dos joelhos para Baal, para Buda. Mas a coisa é um pouquinho mais complicada do que isso. É o que nós vamos ver hoje. Vamos abrir nosso texto base hoje. Êxodo 20, de 1 a 17. Eu vou ler. Eu vou ler os textos todos hoje. O que eu for falando aqui, gente, no grupo eu postei o conteúdo da lição. E depois vocês olham em casa. Como a lição é muito grande, não vai dar tempo de abrir para leitura. E pergunta, por favor, só no final. Então, vamos lá. Êxodo 20, de 1 a 17. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que o tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Isso aqui são os 10 mandamentos, um texto que basicamente todo cristão conhece. E ele já começa falando de idolatria. Porque o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. E esse é um ponto interessante, porque quando a gente pensa em idolatria, a gente começa pensando em religião pagã. Especialmente aqui, quando Deus deu esse texto, essas ordens para Moisés passar para o povo, eles saíram do contexto do Egito, que vivia numa religião pagã. Então, entrando no primeiro tópico aqui, que eu intitulei com uma paráfrase de uma reza de um santo, meu santo, interceda por mim
junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus ordena para a gente aqui em Êxodo 20, de 1 a 5, o primeiro mandamento ele já dá o motivo pelo qual ele ordena. Ele é quem tirou Israel do Egito, da casa da servidão. Aí a gente pode falar, tá, mas isso serviu para Israel, não serviu para mim, cara. Eu não estava no Egito. Eu nasci 4.000 anos depois que isso aqui aconteceu. Então, o que serve para mim? Serve para mim a parte do casa da servidão. Vamos pensar nisso aqui. Nas aulas anteriores, nós já vimos que o nosso estado original é o pecado. Todos nós nascemos em pecados não justos sequer. A gente já viu isso aqui antes. Nós também vimos que Deus nos tirou desse cativeiro do pecado. Ele nos deu a certeza da salvação e fez isso tudo por nós, pela sua graça, sem qualquer ajuda nossa. Inclusive, essa foi a última aula do Lucas. Então, sim, ele nos tirou da casa da servidão do pecado e, portanto, esse primeiro mandamento vale para nós. Eu não saí do Egito, mas eu saí do Egito espiritual, da casa da servidão do pecado. Então, se o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim, o segundo vale, não faz imagem de escultura. E aqui a coisa fica legal, porque nosso país, né, com a colonização ibérica, tem uma influência muito grande do romanismo. A gente chama genericamente, católico. O termo correto seria romanismo. E aí a gente vê, por exemplo, o romanista fazendo algumas coisas, você pensa, cara, mas isso aí não procede. Por que você está rezando para o santo, igual essa reza aqui? Meu santo, fulano, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, eu coloquei essa reza aqui como nosso tópico, primeiro tópico, de forma deliberada, porque ela representa bem isso que acontece na nossa sociedade. Nessa oração aqui, é uma oração grandinha, eu cortei boa parte dela, o fiel ele pede ao santo uma intercessão para o fiel diante de Cristo. E aqui pode parecer uma coisa simples, uma coisa até inocente, porque se você tentar entender isso aqui, você vai ver, cara, o santo está lá diante de Cristo, eu espero, né? A gente supõe que está lá. Para frente aqui vai ver como a própria Igreja Católica Romana lida com essa questão. E na Bíblia fala que a gente deve orar uns pelos outros. Então, por que eu não posso pedir, por exemplo, para um irmão crente que está junto de Cristo poder interceder por mim? Uai, cara, porque não precisa. Nós vamos ver aqui. Olha aqui. A Bíblia fala claramente que Jesus Cristo é o único mediador. Está em 1 Timóteo 2,5. Depois vocês leem. Essa mediação única nem é tão complexa de ser entendida. Lembra quando a gente começou falando do primeiro mandamento? Que Deus exige a adoração porque foi Ele quem nos libertou, quer do Egito, quer da casa da servidão do pecado. Então, vamos observar isso aqui com um pouquinho mais de cuidado. Antes da libertação, nós éramos todos escravos do pecado e, portanto, separados de Deus. Aí veio Cristo, Ele paga a nossa culpa, morre na cruz, a morte excruciante, e nos liberta do pecado. Aí, uma vez que a gente está livre do pecado, o que nos separava? Que era o pecado, foi embora, porque Cristo pagou, então nós somos religados a Deus através de Cristo. Essa é a obra salvadora de Cristo. Aí vamos entrando aqui numa conclusão muito simples. Ora, se Cristo é quem consumou a nossa libertação da casa da servidão e nos religou a Deus, qual que é o caminho que eu tenho para acessar a Deus? Cristo. Não preciso de nenhum outro. Não foi Ele que pagou? Não foi Ele que me comprou com o seu sangue? Então, Ele é o caminho. Ele é que detém em suas mãos a chave da minha liberdade. Eu adiantei o que eu ia falar aqui, que é essa parte. Se Cristo é quem detém a chave da minha liberdade, pelo seu sacrifício, e eu sou considerado justo diante de Deus, nós todos somos considerados justos diante de Deus por causa do sacrifício de Cristo, e Ele se auto-intitulou o caminho, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, por que eu vou precisar da ajuda de outro, mesmo irmão crente, para falar com Deus? Isso aqui é interessante porque, até saindo um pouco da ideia do santo, vamos pegar a ideia da igreja. Às vezes a gente quer, por exemplo, que um irmão que a gente acha que é mais crente que a gente, vai lá e ora por nós. E aí, você já está rindo, mas é engraçado, porque a gente faz isso direto e reto. Eu creio muito na oração do pastor. A oração do pastor é mais santa. Cara, esse entendimento está errado. Cristo, o mesmo Cristo que pagou pelos pecados do Bernardo, pagou pelos meus. Agora, isso quer dizer que eu não posso pedir um crente para orar comigo? Claro que eu posso, é uma ordenança bíblica, mas não pelo motivo de achar que a oração do outro é mais santa. É o mesmo erro do meu santo, interceda por mim, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos tentar entender um pouquinho a mente dentro do romanismo.
Porque se a gente tem um argumento muito bom como esse, de que Cristo é, sim, o único mediador, então como é que o romanismo foge dessa questão? Porque essa pergunta vem para eles. E eles fogem disso de um jeito muito, mas muito ardiloso. O romanismo não considera a Bíblia, e pelo jeito também a lógica, como única fonte de autoridade sobre assuntos de fé. Ele insere mais outras duas coisas: a tradição e o pronunciamento do Papa e dos concílios. São 3 pilares, na verdade, dentro do romanismo. Por isso, gente, que dentro da Reforma teve o Sola Scriptura, não foi à toa, é por causa desse tipo de coisa. Então vamos dar uma olhada nessas outras 2 fontes também, para saber se procede a oração aos santos. Vamos começar pela tradição. A fonte do 1º século da igreja cristã é a própria Bíblia, e nela não tem. Então, 1º século, você já pode riscar. Isso, inclusive, detalhe, ele é reconhecido pela Igreja Romana no Concílio de Veneza em 1587. A própria Igreja Romana fala que na Bíblia você não tem nada que corrobore com a ideia de um culto ou uma oração feita aos santos. Então, vamos passar para o 2º século. Aí nós temos Justino Marte, Clemente Tertuliano, fontes bem do início, mais para o final do 2º século, e eles também não falam nada do assunto. Tem um camarada só que fala, que é Irineu de Lyon, que é o autor de um livro gigantesco muito bom, infelizmente eu não consegui terminar de ler ainda, autor de Contra as Heresias. E ele afirma o seguinte: o único a quem se dirigem as orações na época é Cristo. O texto é um pouquinho grandão, eu não coloquei aqui a extração do Contra as Heresias em que ele fala isso. Então, no 2º século, a gente também já pode eliminar. Também não fala. E no 3º, 4º em diante, olha, as primeiras referências de orações, incluindo os santos, são do final do século IV, e não eram orações dirigidas aos santos. É assim, eu vou orar para Deus, pedindo pelo... Como é que eu vou explicar isso aqui? Para até não confundir, mas é assim. Eu oro para Deus agradecendo, por exemplo, pela vida de Abraão. Abraão já estava morto há alguns milênios, quando chegou aqui. Era nesse sentido em que se incluía nas orações também o santo. Então, o santo fulano foi martirizado, então o Senhor, né, consola a família do fulano, que foi martirizado. Era nesse sentido. Então, no final do 4º século, era esse tipo de oração que a gente tinha. Tem um outro, por exemplo, do expoente da Igreja Romana, que até acaba tendo uma influência na Reforma também, Agostinho de Hipona, 5º século, ele escreveu falando contra o culto aos mortos e condenando qualquer forma de culto religioso aos santos. 5º século. Então, a gente pode parar por aqui. Acho que a tradição já não dá muita base para isso aqui. Vamos ver o que o Papa e os concílios falam. É a parte interessante aqui. Ó. Essa questão aparece na primeira parte do século XV. Antes disso, nenhum concílio lidou com isso aqui para valer. E ela foi considerada uma questão de fato e não de fé. Significa que é um fato sobre o qual a igreja delibera, mas não é um dogma. Você não tem que aceitar isso por fé. O livro de Veron, Regra da Fé Católica, ele expõe, por exemplo, que tanto o Papa quanto os concílios podem, inclusive, errar na canonização. Porque aquela pergunta, como é que eu sei, por exemplo, que Tomás de Aquino está no céu? A Bíblia não revelou. O único crente que a gente tem certeza absoluta no céu é Estevão. A gente não tem certeza nem de Paulo, porque a Bíblia não fala. Então, como é que eu sei que quem veio depois está no céu? Ah, não sei. Aí você entra na questão da canonização, mas a própria igreja não tem certeza. Base boa, hein? Então, a gente não tem uma explicação clara acerca de como os santos também recebem as orações e nem por que eles a recebem. Algumas, por exemplo, são 3 teorias diferentes que esse cardeal aqui, Bellarmino, ele fala no seu livro A Igreja Triunfante. Esse aqui é um livro do século 1600, século XVII. Século XVII. E ele fala, por exemplo, que tem 3 vertentes dentro da igreja, que uma acha que ou Deus cede um pouco da onipotência, baboseira, né? Dificilmente eu faria isso, ele ia partilhar a glória. Outro acha que Cristo fala, e outro acha... Eu esqueci o terceiro. Eu lembro que assim, o mais comum deles conseguirem acreditar é que as orações são coletadas pelos anjos ou por Cristo e entregues para os santos. Aí vamos lá, gente, que o único caminho é Cristo. Por que ele vai te falar de uma oração que ele vai atender? A questão das imagens, o culto às imagens, segue basicamente o mesmo princípio, com um agravante. Nesse caso aqui, a Igreja Romana ela criou 3 formas diferentes de culto para tentar justificar o culto à imagem. Então, ela coloca uma hierarquia. O culto que você concede a Cristo é um,
Aí você tem o culto que você concede a Maria e você tem o culto que concede aos santos. Então, são três coisas distintas na definição deles. O latim permite esse tipo de distorção. Mas o resultado é ainda o mesmo. A Bíblia, os primeiros cristãos ou não falam, ou não faziam, ou pior, condenavam. E o Papa e os concílios se contradizem. Por exemplo, o culto das imagens, se eu me lembro bem, no século VIII teve um Papa que condenou e proibiu, considerou heresia, e no século XII teve outro que falou que era correto. Peraí, o Papa não é infalível? Aí vai, volta. Agora, quando a gente está falando de idolatria explícita, no Brasil em específico, nada vai superar o culto de Maria, Mãe de Deus. E esse aqui eu vou atropelar, porque esse negócio aqui é... esse aqui é bem legal. Então, vamos lá. O que a gente já falou sobre culto aos santos também se aplica a Maria, a questão das orações, se ela está ou não no céu. Mas Maria é um caso especial, porque além de ser a segunda em escala no culto aqui, eles conferem alguns status para ela. Às vezes dizem que ela é eternamente virgem, que ela foi ascendida aos céus, que ela foi nascida sem pecado e que ela é corredentora com Cristo. Todos esses status aqui são falsos se olharem explicitamente a Bíblia. Mas lembre-se, romanos não consideram só a Bíblia, consideram a tradição e os escritos dos papas e concílios. Então, vamos analisar eles também. Vamos lá. A primeira referência para a virgindade eterna de Maria vem no século IV, não antes. Já uma base bem fraca para dizer que a tradição concordava com isso. Porém, apenas o Concílio de Trento, no século XVI, quarto século, 16º século, é que se tornou um dogma. Uma distância bem grande. A Assunção de Maria foi estabelecida no IX século, então os meus cristãos também não concordavam com isso. A discussão sobre Maria ter nascido sem pecado começa no século XII e se arrasta até o século XIX, é 1854, em que isso é definido como um dogma. Maria, como corredentora, ela é citada, por exemplo, por Irineu de Leão em seu livro Contra as Heresias, no século II. Agora, esse aqui é um caso muito interessante, vale a pena a gente deliberar sobre ele rapidinho, por causa do seguinte. Irineu de Leão, dos padres fundadores, foi século II. Nossa, então Maria no século II já era corredentora? Calma lá, cara, vamos ver o que ele falava. Ele falava que Maria era causa salutis, visto que Maria foi a mãe de Cristo. E por ser a mãe de Cristo e Cristo salvou todo mundo, então ela teve sim alguma participação, segundo ele, não consigo que eu concordo, tá? Na salvação das pessoas. Se não houvesse Maria, às vezes não haveria Cristo. Foi a interpretação de Irineu de Leão. Só que olha só, gente, vamos analisar o seguinte. Irineu de Leão provavelmente fez essa interpretação, ele fez essa interpretação que depois ele explica isso no livro, baseado no que está escrito em Lucas 1:42. Bendita és tu entre as mulheres. Foi o que Isabel falou para Maria. Só que, cara, vamos fazer um outro paralelo. O próprio Deus falou para Abraão o seguinte, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 13:3. E, entretanto, mesmo que, vamos dizer, a gente poderia usar o mesmo raciocínio de Irineu aqui, se não houvesse Abraão, não haveria Cristo, não haveria salvação, eu não vejo ninguém colocando Abraão como corredentor de Cristo. Abraão antecede Maria. E o caso dele não foi uma Isabel, uma pecadora comum, foi o próprio Deus que disse para ele, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Então, da mesma maneira que Abraão abençoou todas as famílias, e o romanismo não fala de corredenção de Abraão, por que ele fala de Maria? A motivação é outra. Agora, falar em idolatria para evangélico, e que todo mundo aqui é evangélico, parece chover no molhado, porque a nossa tendência é sempre ver esse tipo de idolatria, vamos dizer, que é meio um erro crasso. Não, o cara está fazendo algo que não deveria. Está claramente proibido na Bíblia. Só que, cara, a questão da idolatria ela é muito mais complexa do que parece. Porque tem também o tipo de idolatria implícita. Eu comecei a aula perguntando, e o Lourenço respondeu, o que é idolatria? A resposta dele foi, quando você coloca alguma coisa no lugar de Deus. Cara, a resposta é extremamente genérica, ela é boa. Porque, de fato, qualquer coisa que tome o lugar de Deus, inclusive no íntimo do nosso coração, é idolatria. Então, a base de toda idolatria é porque há sim um jeito certo de se cultuar a Deus. Um jeito que Deus revelou. E se você escapa desse culto, ou seja, se você, em vez de cultuar a Deus da forma que ele revelou, está cultuando outra coisa, idolatria. E isso aí serve para qualquer outra coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala que há um jeito certo de cultuar a Deus, aí novamente trazendo para o nosso lado, o pessoal sempre vai achar que é o chorar na música, é o levantar a mão no templo, é bater ou não bater palma. E não, isso não tem nada a ver. Esse tipo de coisa é irrelevante.
A questão é, vamos analisar como que Deus ele revelou a forma de ser cultuado. Então, a primeira coisa, como que Deus quer ser cultuado? Ele quer ser cultuado em todos os lugares, Salmo 151. Ele quer ser cultuado em reconhecimento à sua obra criadora e redentora, Salmo 150, versículo 2, Apocalipse 4, 11. Ele quer ser cultuado em espírito e em verdade. Muita atenção para isso aqui, porque quem falou isso aqui foi o próprio Cristo. Então, entende muito bem do assunto. João capítulo 4, versículo 23. Ele quer ser cultuado através da música, Salmo 153 a 5, Salmo 149, 1 a 3. Ele quer ser cultuado através da arte, Salmo 150, versículo 4. E da gratidão. Lembrem desse aqui. Ele quer ser cultuado pela gratidão, Colossenses 3, 16. Através de tudo que nós fazemos, Colossenses 3, 17, 1 Coríntios 10, 31. E ele quer ser cultuado por todos os seres, Salmo 150, versículo 6. Então, quando a gente pega isso aqui, que é a forma como Deus quer ser cultuado, a nossa conclusão é uma só. A minha vida é parte da adoração que eu devo a Deus. A adoração não é aqui, quando o Júlio está aqui cantando, quando o Lourenço está aqui tocando. Não é só isso aqui. A adoração é que eu faço na minha vida inteira. Isso é adoração. Porque é o único jeito de eu conseguir dizer, por exemplo, que eu estou cultuando em todos os lugares. Então, por exemplo, eu vou cultuar a Deus na minha escola, no meu trabalho, na faculdade, no trânsito, que é difícil. Opa. Cai não, meu filho. Então, se a ideia do culto para o Senhor é reconhecer a obra do Senhor, então eu tenho que me ater a essa obra enquanto eu cultuo. Mas como assim? Como é a obra, cara? A palavra é uma parte da obra, a criação é uma parte da obra, o sacrifício vicário de Cristo é parte da obra. Então, se eu vou cultuar em reconhecimento a essa obra, eu tenho que me ater a isso. Então, por exemplo, como é que eu faço isso na prática? É eu me lembrar do ensinamento bíblico, quando algum roda duro, tipo aconteceu agora há pouco, ele me fecha no trânsito, ao invés de elogiar, eu vou abençoar. Isso é difícil, tá, gente? Pelo menos para mim. É amar aquele colega irritante que me persegue na escola, ao invés de odiar, especialmente para adolescentes, isso aqui é muito difícil. É orar pela conversão daquele vizinho que insiste em ouvir a música alta na madrugada, ao invés de pedir que o Senhor desligue esse som infernal. É não desobedecer às ordenanças do Senhor quanto ao culto, como o povo fez logo após ele dar os mandamentos, e logo em seguida eles foram lá e fizeram um bezerro de ouro. Ah, qual era o problema do bezerro de ouro? Cara, havia acabado de falar, não façam imagens de esculturas, e você vai lá e faz um bezerro de ouro. Ah, mas eu sou cedo, meu culto é sincero. Eu não vou falar isso aqui agora mesmo. Ou, por exemplo, como Nadab e Abiú, que tentaram inovar no culto público e foram consumidos, Levíticos 10, 1 a 2. É não perverter aquilo que o Senhor fez e é bom, para que sirva ao meu desejo pecaminoso, travesti de oração. Por exemplo, Gideão, ele fez isso quando ele usou uma história sacerdotal, que foi ordenada por Deus, lá em Êxodo 39, de 1 a 31, de uma forma completamente da que foi ordenada, Juízes 8, versículo 27. Ou o povo que começou a adorar aquela serpente lá da época lá do deserto, lá, Números 21, 5 a 9, e o pessoal começou a prestar culto para a serpente, como tem escrito em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Isso vai perverter, gente. A serpente, Deus mandou fazer para um fim. Pegaram e fizeram para outra coisa. Ou num exemplo mais atual, e aqui a coisa fica legal, dança profética, que tem às vezes em muitas igrejas, e que usa a dança, que é algo bom e criado por Deus. Eu não danço, não gosto, minhas pernas são duras, mas não é um pecado dançar. O que vocês estão rindo? Eu estou ouvindo, tá? Porém, isso nunca foi ordenado, em momento algum, para ser parte do culto público. Nunca foi. E ao invés, para quem está pensando em bancar uma de romanice e falar de tradição, gente, a tradição também não fala nada, viu? Você está avisado. É não adorar, por exemplo, por obrigação, como o povo nos templos de Malaquias, que ofertava, que a adoração, a oferta também é uma forma de adoração, aquilo que lhe sobrava. Está escrito em Malaquias 1, 6 a 10. Agora, vamos dar um exemplo atual da mesma coisa. Eu não roubo do Senhor no dízimo na oferta. Ah, mas rouba no templo. A gente vem na igreja no domingo só para poder cumprir o serviço religioso, esquecendo-se que o culto não está restrito aqui. Está lá fora também. Agora, gente, se o desejo do Senhor é ser adorado em espírito e verdade, como nós falamos aqui, ele quer ser adorado em espírito e verdade, João 4, versículo 23. E lembrando que isso não vai se limitar ao perímetro do templo, então é de pouca serventia para a gente se derramar em pranto aqui dentro do templo e agir lá de fora como se Deus simplesmente não existisse.
Deus deixa muito claro, por exemplo, que ele não tem interesse em sacrifício. Ele quer misericórdia ao invés de sacrifício. Oséias 6,6. Ele chama de abominação a prática de você, incomodando, fingir uma adoração, fingir uma santidade, e aquilo ser desacompanhado de uma verdadeira contrição de coração. Isaías 1, 11 a 15. E se o texto de Isaías não é o suficiente para a gente considerar que isso aqui é importante, então pega o que Cristo fala para os escribas e fariseus, que pareciam ser irrepreensíveis aos olhos dos homens, mas que para Cristo, o próprio Deus, eles eram abominação. Mateus capítulo 23. Deus não gosta de hipocrisia. Então, para encerrar essa parte de como Deus quer ser adorado e como que a gente idolatra, a gente pode pegar e responder essa pergunta. Já que eu tenho que adorar a Deus em todos os lugares, então eu posso adorar da forma que eu quiser? Porque eu já vi o jeito que eu preciso fazer, tem que ser em todos os lugares, tem que ser oração. Então, ou seja, eu posso adorar do jeito que eu quiser, desde que eu esteja sendo sincero, por isso que eu deixei para falar esse negócio aqui? Evidentemente não. Por quê? Mas a gente pegar e vamos olhar esse exemplo aqui melhor, do bezerro de ouro. O bezerro de ouro foi feito por um povo que queria, de fato, adorar a Deus. A Bíblia é muito clara. Eles não estavam querendo adorar um Deus egípcio, não, gente. Eles estavam querendo adorar o Deus que os tirou do Egito. Então, a intenção de adoração deles era muito sincera. E a gente ressalta o sincero, porque a gente faz isso hoje. E qual que era o problema? Não era sincero? Não era em espírito e em verdade? O problema é que Deus havia acabado de falar que não era para fazer desse jeito. Esse era o problema. O problema é que eles estavam considerando a vontade deles em adorar superior à determinação divina. Isso indica que a adoração deles não era para glorificar a Deus, era para se satisfazerem. E isso, como o Lourenço falou, é idolatria. O problema, por exemplo, é que quando você compara essa adoração com o que Deus ordenou, e você começa a apertar demais o cidadão, ele vai chegar nesse tipo de justificativa aqui, olha, mas cara, você não sabe como está meu coração para apontar um erro na minha adoração. Eu estou sendo sincero, Deus sabe que eu estou sendo sincero. Pois é, meu filho, Deus também sabia da sinceridade do povo lá, naquele dia que eles começaram a fazer o bezerro de ouro. E Deus os queria matar. Êxodo 32, 7 a 10. A sinceridade não contou ali. Mas você pode falar ainda, Jota, ninguém vai fazer um bezerro de ouro hoje. Claro, novamente, a gente está acostumado a pensar que idolatria é só aquilo que fica escancarado como idolatria, não necessariamente. Mas e a música herética? A música humanista, que louva o ser humano ao invés de louvar o Senhor. Tem música que mentem sobre o caráter de Deus descaradamente. Isso não é um bezerro de ouro? Deus não quer ser adorado mentindo sobre ele, se desconsiderar a obra dele. Deus não quer que você cante aquilo ali porque, eu vou me sentir bem. Não é para você se sentir bem, é para você glorificar o nome de Deus, independente da sua situação. Isso é adoração. Então, daqui a gente pode extrair um bom princípio até para resolver esse tipo de questão. Está acabando o tempo. Então, ao invés de eu perguntar, por exemplo, lá, ô Lourenço, ou pastor, a gente pode fazer isso aqui na igreja? Por que eu não pergunto o porquê? A gente pode fazer 3 perguntas de porquê. Primeiro, por que você deve adorar desse jeito que você está querendo? Se a adoração é um dever, e ela não pode entrar em conflito com o que Deus já revelou, isso que você quer fazer vai entrar em conflito? Porque se vai, você não deve. A segunda pergunta, por que você quer adorar desse jeito? Você quer adorar ele porque simplesmente você quer? Então, por exemplo, eu gosto muito de rock cristão. Eu quero ouvir rock cristão na igreja. Eu começo a importunar o Lourenço, canta rock. Mas por que eu quero isso? Porque eu gosto. Aonde está a glória de Deus nisso? E o último, por quê? Por que a igreja deveria adorar? E por que eu falo isso, gente? A gente não pode escutar na nossa vida a parte da adoração em conjunto. Então, vou pegar de novo o exemplo do rock. Se o Lourenço vir tocar rock, eu vou entender, ele vai entender, mas alguns vão entender. Mas a mãe não vai. Ela não vai poder acompanhar. Aonde fica o culto público? Então, se você não consegue arrumar uma boa resposta para esses 3 porquês, então a resposta é não, você não pode. Algumas você pode fazer em secreto, mas não em conjunto com a igreja. E agora nós vamos à última parte. Dá-me isto, senão morrerei. Então, assim, a gente já viu aqui, até aqui, deixa eu ver, eu tenho mais 10 minutos. O problema da idolatria explícita, quer no culto pagão, quer no romanismo, quer no culto cristão. Porém, a gente pode dizer que a idolatria explícita é só a ponta do iceberg, porque você vê, ela é crassa, você fica horrorizado, você não faz. Existe, sim, a possibilidade, especialmente entre crentes, que um crente não tenha uma idolatria explícita sequer. Se for um irmão muito piedoso, ele não vai dobrar seus joelhos para nenhum santo, ele não vai fazer nenhuma coisa com relação ao culto público.
mas e no coração? Será que lá não tem um ídolo lá dentro? A frase que eu falei no início da aula aqui, de que há mais ídolos do que realidades do mundo, é de um cara chamado Nietzsche, é um filósofo ateu que é muito famoso pela frase Deus está morto. E assim, é interessante esse cara aqui, porque ele acertou em cheio ao falar que sim, de fato, há mais ídolos do que realidade, porque uma pessoa só consegue fabricar um monte de ídolos. Um monte. Ironicamente, o próprio Nietzsche sucumbiu a esses ídolos. Quando ele, para tentar resolver o problema da idolatria, ele diz que a ideia é não adorar, é arrancar a adoração de dentro do ser humano e acabar com a idolatria. Não é. A solução é a adoração correta. Então vamos tentar definir. O que é um ídolo do coração? E aí, por isso que eu te falei, Lourenço, a resposta no início está bem no caminho. Um ídolo do coração é nada mais do que um Deus, criado à nossa própria imagem e semelhança, para nos prover aquilo que nós julgamos que o Deus verdadeiro não é capaz. Você pensa, mas como assim, Jota? Deus não é capaz do quê? Como assim Deus não é capaz de ouvir? Não é todo poderoso? E aí vem um ponto interessante, porque a maioria dos cristãos dificilmente vai questionar a salvação. Vai ter um ou outro que vai questionar, às vezes por uma má teologia, mas a maioria entende que Deus é poderoso o suficiente a poder salvar pecadores, como está escrito em Efésios 2, versículos 1 a 5. Então, com relação à salvação, todo mundo que é crente crê em Deus. Sabe que Cristo é o caminho. Todo mundo, sem exceção. Mas todo crente crê, por exemplo, que Deus pode prover a felicidade? E aí vem um ponto interessante. Vamos fazer essa pergunta aqui para nós mesmos. Não precisamos responder. O que você precisa para ser feliz? É um bom emprego? É uma boa profissão? É uma boa esposa ou um bom esposo? É uma situação financeira estável? São os filhos disciplinados? Nossa, meus filhos dão trabalho, cara. Não. Ou um ministério que frutifique? Ou reconhecimento no seu trabalho? Meu chefe não reconhece nada que eu faço, hein? Que coisa ruim. Ou respeito da sua esposa? Ah, essa mulher vive me enchendo a paciência, fala mal de mim, me cobra demais. Ou, às vezes, para a esposa, é o amor do marido. Tudo que eu faço para o cara está nem aí. Eu faço um jantar maravilhoso e ele vai lá ver televisão. Eu quero sair com ele no sábado e quero jogar futebol com os amigos. Nunca tem tempo para mim. Agora, gente, note cada uma dessas coisas que eu perguntei aqui, elas não são ruins em essência. Elas não são ruins em essência. E você pode, sim, desejá-las, buscá-las, e, melhor ainda, pode pedi-las para Deus. O problema é se esse desejo que você tanto está atrás tira sua paz. Como assim tira sua paz? Olha, se você está disposto até a pecar para você obter o que você considera tão importante assim para a sua felicidade, ou se você não obter isso, isso lhe será um motivo de grande insatisfação, desgosto, sofrimento, até mesmo de blasfêmia contra Deus. Ah, Deus, por que o Senhor não me dá isso? Todo mundo tem, só eu não. Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Se isso é uma realidade atrás do seu desejo, então sim, esse desejo é um ídolo. Ele está importando para você mais do que Cristo. Quer uma prova? Vamos lá. Toda relação de idolatria é baseada em uma troca. A gente vê claramente isso na idolatria explícita. O pagão vai lá, faz um sacrifício para um Deus, e ele espera um retorno. Na cabeça dele é o seguinte, eu paguei esse Deus tem a obrigação de me abençoar. Será que a gente cai nessa mesma coisa? Agora vamos um detalhe aqui sobre o próprio Deus. O relacionamento com ele não funciona assim, não. Começa com o fato de que a gente só sabe sobre Deus porque ele se revelou para nós, Gênesis 12, 1, Êxodos 13 a 14. É ele quem nos salva e o faz por sua graça, como a gente viu na aula do Lucas semana passada, Efésios 2, 8 a 9, e sem qualquer interferência nossa. É ele sabe das nossas necessidades e as provê, Mateus 6, lembrando que foi Cristo que falou, 25 a 33, e novamente, sem qualquer interferência nossa. Esse texto aqui de Mateus 6 é bem interessante, porque Cristo fala explicitamente, o Senhor irá lhes prover. Não fala nem para você pedir, o Senhor sabe qual é a sua necessidade. Ele nos exige adoração em forma de gratidão, não como uma troca para obter bênçãos. Colossenses 3, 15 a 17. Então, vocês conseguem perceber agora o contraste entre a verdadeira adoração e a idolatria? Na idolatria, você adora para ser servido. Na adoração verdadeira, você adora porque foi servido. Efésios 2, 10. Agora que a gente tem a ferramenta do contraste, nossa, coceira, a gente pode voltar na pergunta. O que você precisa para ser feliz? É algo que, se você obter, vai resultar numa adoração. Veja, adoração. Tanto quanto se não obter. E eu vou explicitar isso aqui melhor. Eu não estou falando para você que você não pode ficar triste, caso você pedir alguma coisa para Deus e te dê um não. Ninguém gosta de ganhar não. Eu não estou te pedindo fazer algo que nenhum ser humano dê conta. O que eu estou te falando é,
Analise a sua tristeza. É aquela tristeza temporária só porque teve um não? Ou é aquela tristeza de mágoa que te faz falar, nossa, mas Deus nunca me deu isso. Nossa, mas Deus me abandonou quando eu mais precisei. Porque, cara, se for esse segundo, idolatria. Então, agora a gente consegue perceber, por exemplo, que a questão da idolatria, o cerne dela, está nessa palavrinha aqui, confiança. De novo, a gente sabe agora, o ídolo do coração é algo que a gente coloca no lugar de Deus, em uma área que a gente não confia em Deus. Isso é um problema muito sério, né? Porque assim, como é que eu não vou confiar em Deus? Cara, se Ele é poderoso bastante para me salvar, e lembrando da aula que a gente falou, como que acontece a salvação, Ele planta a vida em nós. Por que Ele não é poderoso? Como assim? Como que Ele pode, por exemplo, ser poderoso o bastante para me plantar a vida e não me prover o meu almoço? Entende? Eu tenho que a pergunta assim, cara, não faz sentido. E não é à toa que a gente tem que analisar esse tipo de coisa, porque o próprio Cristo fala que aonde está o nosso tesouro, aonde está aquilo que a gente mais quer, ali está o nosso coração, Mateus 6:21. Ou seja, aonde está a nossa confiança, é onde está a nossa adoração. Então, aonde está a sua confiança? Está no Deus que fez os céus e a terra? Ou está na sua capacidade de trabalho para poder prover o seu sustento? Ou na sua inteligência, para resolver os problemas que aparecem na sua vida. Ou na sua beleza, para arrumar e manter um casamento. Ou na disciplina, sou um cara disciplinado, para educar seus filhos de forma que eles não se percam. Como se eles se perderam não fosse exclusivamente algo relacionado ao que você faz. Ou, nossos tempos, na vacina, para evitar que você pegue uma certa doença e morra. Aonde está a sua confiança? Agora, novamente, gente, o problema não é fazer o bom uso dos dons e habilidades que Deus nos dá, é confiar neles. E uma vez que a gente tende a confiar em coisas e não em Deus, a gente começa a complicar a coisa, né? Porque nada é muito fácil com o ser humano. A gente tem uma habilidade inata de expandir a idolatria. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante aqui. Se a minha confiança para o meu sustento está no meu braço, no meu trabalho, então, rapidamente, essa confiança vai se desenvolver numa verdadeira idolatria do trabalho. E essa aqui é fácil de provar. Porque o quanto o nosso mundo tem sido idólatra do trabalho. O pastor já falou isso aqui. Nós medimos nossas agendas pelo trabalho. Nós nos definimos conforme o nosso trabalho. Primeiro a nossa profissão, depois o nosso nome. Nós damos o melhor do nosso tempo, intelecto e energia para o nosso trabalho e esperamos grandes recompensas do trabalho. E como a coisa fica ruim quando o trabalho não nos recompensa? Como que fica ruim? Vocês conseguiram perceber o padrão idólatra? Eu me entrego, eu me dedico, e esse ídolo não me dá o que eu quero. Agora, eu fico só em trabalho, não. Pode ir para outras coisas também, como questão de relacionamentos. A gente dedica no relacionamento, não falando só de casamento, inclui também a amizade. E como a gente fica chateado quando aquele amigo seu, cara, eu fiz tudo para esse camarada, e eu só queria que ele fosse comigo lá naquele dia, ele não foi. Aí eu fico furioso. E o pior, eu ainda penso num jeito de puni-lo. Esse Deus ingrato, eu dei tudo para ele. E ele não deu nada para mim. Idolatria. Agora, não vai parar aqui, infelizmente. João Calvino uma vez disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E como toda boa fábrica... Opa, gente. Ela consegue produzir ídolos até em coisas mais amplas do que a nossa vida, do que a nossa convivência, do que aquilo que nos envolve diretamente. Não dá para falar de ídolo do coração na nossa época, a gente sem citar, fazer a menção desonrosa da idolatria política. Não tem como não fazer isso. Então, de um lado, a gente tem aquela galera em que a confiança está no Estado. Parafraseando um certo político, ex-presidiário aí, ainda bem que certas desgraças acontecem para mostrar que só o Estado é capaz de resolver certos problemas. Tem crente que concorda com esse tipo de coisa. E ele está disposto a abrir mão de qualquer coisa, até do próprio Cristo, de princípios e valores cristãos, como a liberdade e o respeito à vida, lá no Tamanho, por exemplo, para ter esse Estado forte. Não é de se espantar, por exemplo, quando a gente vê que tem crente mais preocupado com militância política do que com a salvação de pecadores, que deveria ser a preocupação principal de todo crente. Faz parte da disputa pela igreja, como aconteceu na Alemanha nazista, o Kirchenkampf, de você ter forças brigando ali para poder obter o controle da igreja e, assim, transformar a igreja num agente político.
Agora, não fica só de um lado, tem outro lado também. A gente tem um outro lado que considera, por exemplo, um determinado político pagão como uma representação viva de Cristo. Ainda vamos com esse tipo de frase. Porque ele sangrou por nós para lutar contra o sistema. Da mesma forma que os estatistas, esses cristãos que vão para esse caminho, estão dispostos a qualquer coisa para legitimar a ação do político. De palavras frívolas em meio a uma oração. De distorcer um versículo, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Tira totalmente do contexto. Está falando de Cristo, aplica para fim político. Ou pior, infelizmente verdade, comparar o tal político como o próprio Deus. Fale, fulano, tu é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. Agora, em ambos os grupos, a idolatria deles é tão intensa que eles beiram a uma seita religiosa. Se você os criticar, e você estiver dentro do grupo, você vai ser expurgado e atacado. Se você está fora, você vai ser só atacado, experiência própria. Os valores do grupo são dogmas. Eles têm que ser aceitos por fé, você não pode questionar. Agora, a ironia é que o próprio Deus mesmo, quem poderia te exigir que você cale a boca e me adore, ele não faz isso. A gente pode ver isso aqui. Deus quer que todos nós o cultuemos de forma racional, sabendo o motivo pelo qual nós o cultuamos, Romanos 12:1. Ele quer que nós tenhamos conhecimento tão intrínseco da nossa fé, e conhecemos tão bem, para que quando nós formos questionados pelos opositores da fé, saibamos respondê-los de maneira adequada a lhe dar testemunho da nossa fé. 1 Pedro 3:14-17. O próprio Deus não pede obediência cega, mas esses deuses aqui faz. Agora, como não pode ser, não poderia ser em toda questão de idolatria, quando o ídolo falha, eita, a coisa fica ruim. A gente teve exemplo recente disso. Alguém que acompanha Twitter, você chegou a olhar depois que um certo político retrocedeu na falha, né, teve uma manifestação de apoio, falou algumas coisas, no dia seguinte ele voltou atrás. Aí a galera pegou e foi traído. Ou do outro lado também, a malabarismo que faz para tentar provar a inocência do camarada, que criou um esquema de corrupção gigantesco. Idolatria. Terminando a aula. A confiança do crente, gente, não pode jamais estar em coisas nesse mundo. Nunca. A nossa confiança tem que vir apenas do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121:2. E como a gente já viu aqui na aula, o cerne de toda a idolatria é a falta de confiança. Então, a gente pode, muito razoavelmente, considerar que se o crente colocar sua confiança em Deus, esses ídolos do coração e até os externos vão simplesmente desaparecer. Porque, afinal, se você confia em Deus, por que você vai rezar para o santo? Por que você vai rezar para Maria? Por que você vai fazer simpatia para arrumar namorado? Ou por que você vai tentar forçar a barra para o culto ficar do jeito que você quer? Se você confia em Deus, você vai fazer aquilo que Ele te fala. Então, eu quero encerrar esse tópico com uma pergunta para vocês pensarem o que qualquer ídolo pode te oferecer que supere a vida eterna. Porque a proposta de Cristo para vocês é a vida eterna. Para mim é a vida eterna. O que tem que é maior do que isso? Conclusão. A gente abriu a aula perguntando o que é idolatria. Né? Agora, no final, eu espero que a gente tenha conseguido ter consciência de que a idolatria está muito além do que rezar para santo. De que, ao contrário, a idolatria é algo que contamina praticamente todas as áreas da nossa vida. E ela tem sempre a motivação básica, a falta de confiança em Deus. Então, oremos para que o Senhor plante em nós a confiança em suas promessas. Eu vou orar encerrando, porque faltam 9 minutos, e eu vou abrir para perguntas logo em seguida, quem quiser, e recomendo alguns materiais para quem quiser estudar mais sobre o assunto. Esse assunto é muito bom. Então, Pai, eu te agradeço, Pai, porque todos estão aqui. Te agradeço, Pai, pelo que o Senhor quis nos ensinar hoje. E te peço, Pai, que o Senhor mantenha nossos corações firmes no Senhor, Pai. Firmes nas promessas do Senhor. Porque é esse o caminho para nos livrar da idolatria. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Então, aqui, quem quiser saber mais, na primeira parte da lição, que fala essa questão das inovações do romanismo, eu recomendo esse livro aqui. Ele é um pouquinho meio ruimzinho de achar, nem tem o ISBN. Inovações do Romanismo, do Carlos Coletti. Para quem tem problema com idolatria do trabalho, esse é um problema que eu lido constantemente na minha vida, esses 2 livros aqui, gente, me ajudaram bastante. Evangelho no Trabalho, do Traeger, editora Fiel. E o Super Ocupado, Kevin DeYoung.
Recomendo fortemente a leitura de ambos. Muito bom. Para quem quer ver mais sobre idolatria política, e é bem interessante esse tema, 2 livros. Esse calhamaço aqui, maravilhoso, Contra a Idolatria do Estado, do professor Franklin. Excelente o livro, abordagem profunda. E um do nosso momento, né, Religião do Bolsonarismo, do Iago Martins. E, para encerrar, o último, Ídolos do Coração. Esse livro chegou para mim essa semana. Foi bom até ter atrasado a aula na semana passada, porque esse livro não ia chegar a tempo. Cara, esse livro é bom. Sem brincadeira. O entendimento de idolatria muda depois que você lê um negócio desse aqui. Muito bom. Então, a gente tem mais 2 minutos. Quem quiser perguntar? Ninguém? Coisa boa.